Futuros doutores, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, falando sobre controle de constitucionalidade. Hoje a gente vai falar sobre efeitos das decisões de mérito nas ações diretas. Efeitos das decisões finais de mérito nas ações diretas. O termo inicial. Qual o termo inicial desse efeito? A eficácia das decisões no controle abstrato não depende de intimação ou comunicação posteriores. Circula isso aqui. Não depende de intimações ou comunicações posteriores. Logo nós vamos descobrir por que não depende disso, mas faça uma análise crítica. Se a ação é direta, é para controle abstrato, você está verificando a norma em abstrato, você somente está vendo a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma, existiria razão, faça essa pergunta, existiria razão para sua eficácia somente ter efeito após a comunicação ou intimação de sua decisão? Nem sequer da publicação do acórdão respectivo. Tem início com a simples publicação da ata de julgamento no Diário de Justiça da União. Ou seja, questão de prova isso aqui. Nós já estamos começando esse nosso bloco com questão de prova. Essa questão aqui, salvo engano, caiu na prova da OAB de 2 anos atrás, não me recordo bem, mas foi retirada de uma das provas. Ou seja, a eficácia da decisão do controle abstrato não depende de intimação ou comunicação. Tem início somente com a simples publicação da ata de julgamento. Ou seja, você está exercendo um controle em abstrato. Você está vendo a inconstitucionalidade ou constitucionalidade na norma sem existir um caso concreto, sem envolver o litígio. Não há litígio. Vamos lembrar nossas aulas anteriores, não há litígio, somente análise pura e simples da legislação em confronto com a Constituição, para verificar se ela é constitucional ou não, motivo do qual não necessita nem dessa intimação ou comunicação. A simples publicação do ato, se matar somente de análise in abstrato, já torna o efeito das decisões de mérito. Quais são os efeitos ordinários? Coisa julgada. Transcorrido o prazo para interposição dos embargos declaratórios, as decisões finais proferidas fazem coisa julgada. Isso a gente tem até mesmo, essa coisa julgada, no princípio da irrescindibilidade. Nós falamos já sobre esse princípio, que a partir do trânsito em julgado não pode mais discutir a questão decidida, nem sequer por via rescisória. Nós já estudamos isso. Lembra que a regra geral só comporta a exceção no caso de reclamação, para você tentar a mudança, na verdade você deve tentar a mudança do entendimento da corte, mas tem a regra geral consigo. A coisa julgada, ela advém do princípio da irrescindibilidade desse julgado, que a partir do trânsito em julgado não pode mais discutir a questão decidida nem sequer por via rescisória. Por quê? Nem sequer por via rescisória. E essa análise é nem in abstrato da legislação, não é uma análise do caso concreto. Se fosse um caso concreto, dentro do prazo de 2 anos, tem todos os meandros e todos os requisitos lá no Código de Processo Civil que você poderia entrar com ação rescisória e tudo mais, mas aqui neste caso não. As ações diretas têm uma lei específica, elas têm um regramento específico e dentro desse regramento existe o princípio da irrescindibilidade do julgado, ou seja, a coisa julgada nem por via de ação rescisória você poderia mudar. O STF já decidiu que declaração de inconstitucionalidade em tese importa a desconstituição, a nulificação da própria lei em si, com efeito imediato da sentença desconstitutiva, gerando a impossibilidade de restaurar o que foi desconstituído. Todavia, contrariando a experiência de países como Portugal, Itália e Espanha, consagrou-se aqui a tese de que também faz coisa julgada material a decisão que declara a constitucionalidade do ato questionado, sendo nas ações diretas, também nas ações diretas, mas aqui ele quer dizer que também nas ações diretas de constitucionalidade e na ADPF. Essa irrescindibilidade, essa coisa julgada a priori, principalmente nesses países, Portugal, Itália e Espanha, ele é aplicado nas ADIM, ações diretas de inconstitucionalidade. Porque isso já é um regramento que já existe na análise. O Brasil, nosso país, também diz que o STF já se pronunciou dizendo que esse princípio da irrescindibilidade também ele é cabível nas ações diretas de constitucionalidade. É esse julgamento que quer dizer isso. Declaração de constitucionalidade em tese importa a desconstituição, a nulificação da própria lei em si, como efeito imediato da sentença desconstitutiva, gerando a impossibilidade de restaurar o que foi desconstituído. Todavia, contrariando a experiência de países como Portugal, Itália e Espanha, consagrou-se aqui a tese que também faz coisa julgada material,
a decisão que declara a constitucionalidade do ato questionado nas ações diretas, seja na ADPF. Isso aqui a gente tem até o regramento específico, diferentemente do que tem em Portugal, Itália e Espanha, que lá ele só tem esse regramento para a questão de ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, tanto cabe aqui no Brasil nas ações diretas de inconstitucionalidade quanto nas ações diretas de constitucionalidade. Que isso advém do princípio da causa de pedir aberta, que também nós já verificamos no nosso estudo, que é a análise das controvérsias à luz de todas as normas constitucionais. Quando esse princípio diz o quê? Que quando você analisa a inconstitucionalidade, você não analisa a inconstitucionalidade somente de uma causa de pedir, somente de um ponto. Você analisa a inconstitucionalidade da lei como um todo. É toda a legislação, todos os seus argumentos. É a causa de pedir, ela é aberta. A causa de pedir não é só num ponto. Ah, ela é inconstitucional neste argumento, porque no outro argumento não. A causa de pedir aberta é a análise da controvérsia à luz de todas as normas constitucionais. Ou seja, de todo o quesito constitucional, de toda a nossa Constituição, de todas aquelas normas, as emendas e tudo, ela sim é declarada constitucional ou inconstitucional. Efeito ex tunc. Também já verificamos o que é o efeito ex tunc, mas nós verificamos superficialmente quando da análise da constitucionalidade da norma, do controle de constitucionalidade em concreto. Nós verificamos isso. Mas o efeito ex tunc, no efeito das decisões de mérito nas ações diretas, é a nulidade do ato inconstitucional, a decisão final do controle abstrato. Ordinariamente, questão também de prova, esse ordinariamente. Ordinariamente surge efeito retroativo, o que implica a ineficácia do ato desde a origem. Por que ordinariamente surge efeito retroativo? Nós temos exceções essas que a gente já até deu uma pincelada anteriormente, que seria a modulação dos efeitos das decisões nas ações diretas de inconstitucionalidade. Que nós vemos que aqueles requisitos lá para a segurança jurídica, para a segurança social, benefício social, não benefício social puro, mas benefício em prol da sociedade, onde você poderia modular os efeitos da decisão, tornar o que seria efeito ex tunc, trazer um efeito pretérito controlado, ou você fazer um efeito ex nunc dali para frente, ou então você modular o que iria retroagir em um determinado período e daqui para frente teria a legislação como válida. Isso nós já fizemos uma pincelada e que agora vamos, de certa forma, trazer uma análise mais substancial para vocês. Segundo o STF, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança inclusive os atos pretéritos, com base nelas praticados. Eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos semanais do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide, inibe, ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos, a possibilidade de invocação de qualquer direito. O que está dizendo aqui? Isso aqui tudo está dizendo que, declarado inconstitucional, em regra, todos aqueles atos são inconstitucionais. Por que são inconstitucionais? São eivados de vício. A legislação, ela nasceu viciada, ela nasceu nula. Por isso que ela vai ter aquele efeito ex tunc. Ela vai retroagir. E, em regra, todos os seus atos serão desconstituídos, salvo se houver uma modulação dos efeitos da decisão. Isso que quer dizer, mas leiam bem o que o STF diz, porque às vezes cai na sua prova isso aqui, mudado uma coisa, atos pretéritos, ele bota atos futuros, e você vai lá naquela ânsia de você marcar, achando que conhece a questão, você marca errado. Então leiam bastante material. A eficácia decisória é ampliada, já que a gente está no efeito erga omnes. Esse efeito erga omnes quer dizer o quê? Nós já também conversamos a respeito disso, é que o efeito é para todos. Lembre que, em regra, lá no controle de constitucionalidade, aquele controle difuso que nós conversamos anteriormente, quando a gente começou o estudo de controle de constitucionalidade, o efeito era o quê? Entre as partes, interpartes. E poderia, se haver uma modulação, para levar-se o efeito erga omnes, que havia aquela necessidade de antes você mandar para o Congresso, para o Senado pegaria, iria publicar uma norma trazendo efeito para todos, só que aí houve, de acordo com a Emenda Constitucional 45, alteração, onde o Supremo já poderia conceder o efeito erga omnes, embora no controle difuso de constitucionalidade. Aqui, nas ações diretas, que o controle é abstrato, controle de controle concentrado, controle abstrato,
A eficácia decisória deles é para todos, é ampliada a generalidade de pessoas relacionadas com o objeto da ação, independentemente da composição subjetiva da relação processual originária. Independe se a pessoa, no caso nós, ou digamos que foi feita uma legislação, de certa forma inconstitucional, para criar um outro tributo que não haja uma previsão constitucional, certo? Seria declarado inconstitucional. Nós contribuintes, no caso eu, você, não participamos da relação processual, mas mesmo assim nós seremos beneficiados, porque houve a declaração de constitucionalidade em controle inabstrato nas ações diretas de constitucionalidade. Processo, por que isso? Porque o processo ele é objetivo. Isso aqui é em decorrência disso aqui. Ele é feito erga omnes porque o processo objetivo, ele depura o ordenamento jurídico. E o que é o processo objetivo? É para depurar o ordenamento jurídico e garantir a supremacia constitucional. O processo não é procurando bens, situações, direitos, como é a melhor forma de eu te explicar? O direito intersubjetivo, o direito entre as pessoas, não há um litígio aí. O litígio, que pode-se dizer que não é litígio, a situação a ser analisada é a situação da norma, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma. O processo ele não é um processo subjetivo, onde você analisa os interesses das pessoas, mas o processo analisa a legislação em si. Ele analisa a supremacia da ordem constitucional, ele analisa a harmonia legal, infraconstitucional e constitucional. Efeito vinculante. Como a atribuição do efeito erga omnes por si só não era considerado obstáculo jurídico a impedir que juízes e mesmo administradores desrespeitassem as decisões do STF proferidas no âmbito de controle abstrato de constitucionalidade, surgiu a ideia segundo a qual era preciso estabelecer um tipo de mecanismo que as revestisse de força vinculante, tal que obstasse decisões divergentes. Desse modo, surgiu em 1993 a Emenda Constitucional 3, que criou a ADC e estabeleceu que suas decisões definitivas de mérito contam com um efeito vinculante, que está no artigo 102 da Constituição Federal, parágrafo 2º, certo? O efeito erga omnes, ele diz que era para todos. Mas o que poderia fazer com que os outros juízes, os administradores, assim como a súmula vinculante que vem depois, viesse a vincular suas decisões? Porque não adiantaria você declarar inconstitucional se um outro órgão ou um outro juiz, outro órgão da administração, viesse a dizer, não, o Supremo declarou inconstitucional, mas quem é o Supremo? Eu não me vinculo, eu tenho o poder decisório, quem tem a caneta sou eu. Então como é que poderia você fazer com que fosse cumprida de forma vinculante? Foi com a Emenda Constitucional número 3, lá em 93, quando criou a ADC, mudou lá a Constituição, e deu essa força vinculante. Para quê? Para que a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma seja respeitada por todos os órgãos da administração, direto ou indireto. Então, para isso que foi criado, porque senão só puramente o efeito erga omnes não vinculava. Ele dizia que era para todos, mas não vinculava. Aí com isso agora vinculou. Inicialmente, conforme nós veremos no quadro seguinte, inicialmente era só para as decisões de mérito. E as liminares? A Emenda Constitucional número 3 se previa efeitos vinculantes às decisões definitivas de mérito proferidas em ADC, o que deixava dúvidas quanto à eventual vinculação. Só previa efeitos vinculantes às decisões definitivas de mérito proferidas em ADC, ações diretas de constitucionalidade, o que deixava dúvidas quanto à eventual vinculação decorrente, seja das liminares em ADC, seja das decisões proferidas em ADIM. Nada obstante, tudo se encaminhou no sentido da extensão do efeito vinculante através da jurisprudência do STF e dessas duas leis aqui. Veja que a emenda constitucional é de 93. Então, reiteradas decisões do Supremo dizendo que se estendia, mas era um entendimento jurisprudencial. Já em 99, meio que pacificou, porque essas eram as duas legislações que previam o Tatadim, regulava a DC, a DPF, e disse o quê? Que também se estenderia às liminares. Sistema normativo brasileiro consagra efeito vinculante às decisões finais, como as decisões liminares proferidas em todas as... Isso aqui também é questão de prova. Essa daqui já não foi questão de prova da OAB. Se eu mal me lembro, foi questão de analista do TRF, não lembro bem. Mas caiu essa mesma frase aqui
para você marcar verdadeiro ou falso. Então, o sistema normativo brasileiro, ele consagra efeito vinculante, assim as decisões finais como as decisões liminares, proferidas em todas as ações, geralmente quando tem todas, sempre, nenhuma, a gente fica em dúvida, porque geralmente é casco de banana. Então, essa aqui não é. Marque se tiver todas as ações, realmente é todas as ações. Por quê? Com a emenda constitucional 93, a emenda constitucional 393 era somente a decisão final. Aí veio a jurisprudência toda do STF trabalhando nisso, e isso é a lei, as duas leis de 99 que regulamentavam a questão da ADIM, ADC e ADPF, e lá previram que caberia também a ADIM, a ADPF, e tem efeito vinculante também as liminares. Então, no nosso sistema, sim. O indeferimento da medida cautelar pleiteada em ADIM não implica vinculação no sentido de constitucionalidade do ato impugnado. E o indeferimento de medida formulada em ADC tampouco gera efeito vinculante. Isso também questão de prova, não foi na OAB. Essas questões aqui já são mais aprofundadas, é um estudo mais aprofundado. Entretanto, como a OAB vem ficando cada dia mais criteriosa, porque vocês são profissionais do direito, vocês serão profissionais do direito, só falta essa rosinha na mão de vocês. Então, eu acredito que possa um dia vir a cair. Diz o quê? O indeferimento da medida cautelar pleiteada em ADIM. Essa medida que é pleiteada em ADIM é para você cautelarmente já tirar a eficácia daquela lei do ordenamento jurídico. O indeferimento dela não implica vinculação no sentido de constitucionalidade do ato impugnado. O que ele está dizendo aqui? Eu pedi que em sede de ADIM, em sede de medida cautelar, que aquela lei fosse tirada do ordenamento, porque nós entendemos que seja inconstitucional. Só que foi indeferido nossa medida cautelar. Bom, o que ele está dizendo? Que o indeferimento desse pedido de retirada do ordenamento jurídico da eficácia daquela lei inconstitucional não implica vinculação no sentido de constitucionalidade. Não quer dizer o quê? Que é constitucional. Porque quem vai dizer é a sentença de mérito. Então, digamos que foi entrada uma outra ação em controle agora difuso, que nós estamos alegando a inconstitucionalidade. O indeferimento da cautelar aqui não vai vincular a decisão do outro juiz de indeferimento. Não existe isso. Ele pode deferir, porque ainda não houve a sentença de mérito. E não implica, e o indeferimento de medida cautelar formulada em ADC tampouco gera efeito vinculante quanto à modulação. E quanto ao ADC, por quê? Na ADC nós estamos pedindo o quê? A constitucionalidade da norma. Se for indeferido em regra, queriam se dizer que indeferiu a ADC, estão pedindo a constitucionalidade. Indeferiu a constitucionalidade quer dizer que é inconstitucional. Não quer dizer que é inconstitucional. Então, quando é indeferimento de medida cautelar em ADIM, não quer dizer que seja constitucional a lei e ela não gera efeito vinculante. E o indeferimento de medida cautelar em ADC, na constitucionalidade, não quer dizer que a norma seja constitucional e não gera efeito vinculante para outro juiz em sede de controle, no caso difuso, conceder. Porque houve aquele indeferimento, ele também deferir a cautelar que você pede. Já se for de mérito, sentença final, sim. Bom, continuando o estudo do efeito vinculante, vamos ver a sua extensão. Sua extensão subjetiva. Qual é a extensão das pessoas que têm esse efeito vinculante? O efeito vinculante abrange os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas estadual, federal e municipal. Ou seja, ele vincula o governo, pode-se dizer, principalmente todos os órgãos. Só não vincula o legislativo, nós veremos mais à frente, na sua capacidade legislativa, na sua obrigação de legiferante. Ele não vai vincular. Pode ter uma outra lei. Se é inconstitucional uma lei, eles podem fazer uma outra lei. Se a outra lei for inconstitucional, ela também vai ser analisada à luz da ADIM ou da ADC para declarar sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma. Quando no exercício da atividade legislativa não está adstrito ao princípio do efeito vinculante. O efeito vinculante, ele vincula as decisões dos órgãos. Se uma lei foi declarada inconstitucional, os órgãos da administração e o judiciário... E lembre da súmula vinculante. Acho que todo mundo bate mais na súmula vinculante. A súmula vinculante não vincula os julgamentos dos outros juízes. Mesma coisa que o efeito vinculante. Ele vai vincular aquele julgamento naquele juiz. Esse efeito vinculante da ADIM é até mais um pouco antigo do que da súmula vinculante, se você for pegar para analisar. Então, ele vai vincular todos os julgamentos de todos os órgãos da administração. Só não do Poder Legislativo na sua atividade legiferante.
no seu processo legislativo. Ou seja, se uma lei foi declarada, a Lei 1/2018 foi declarada inconstitucional, o Poder Legislativo pode fazer uma outra, se assim entender, mudando alguns itens ou até mesmo mandando, 2/2018, tratando sobre o mesmo tema. Pode. Ressalvadas as atividades legislativas típicas, qual é a atividade legislativa típica? Fazer lei, atividade legiferante. As demais atividades exercidas pelo Poder Legislativo estão sujeitas a um efeito vinculante, sejam as atividades judiciais, sejam as atividades administrativas. Digamos que existe um processo feito por eles, do impeachment lá, né? Fizeram a norma que era inconstitucional, foi declarada inconstitucional no processo do impeachment, feito lá pelo Congresso. Eles estão vinculados à decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma nesse processo de julgamento, no processo de impeachment. Digamos que tem uma lei que majorou a despesa pública com o pessoal. Majorou. Deu lá acima lá do teto permitivo, eles majoraram, criaram a lei, aprovaram, foi sancionada, entrou em vigor, aí entraram com a DIN. Foi declarada inconstitucional. Baixou para o outro limite. Então eles vão ter que respeitar, eles vão ter que não respeitar. Eles estão vinculados à decisão que declarou inconstitucional e vão ter que alterar toda a sua despesa de pessoal, porque foi declarada inconstitucional aquela norma que havia majorado o limite para a despesa de pessoal com folha de pagamento. Tribunais de contas estão sob efeitos vinculantes. Questão de prova. Os tribunais de contas, eles auxiliam o legislativo na verificação e aprovação das contas dos representantes do povo que estão no Poder Executivo. Então, o Tribunal de Contas, ele deve sim observar todas as decisões de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Eles estão sob efeito vinculante. O Legislativo somente não está, veja bem, anotem, somente não está sob o efeito vinculante na sua atividade legislativa, na sua atividade legiferante, na sua atividade de criar leis somente. As outras administrativas e judiciais, que eles também julgam, o presidente, o vice-presidente, eles julgam, ou então o governador, vice-governador, nessas atividades eles estão sim sujeitos à vinculação das decisões em sede de controle de constitucionalidade das ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Extensão objetiva. Nessa extensão objetiva, como está perto do nosso intervalo, vamos fazer uma pausa para o café e a gente retorna em alguns poucos minutos para dar continuidade à nossa segunda parte dos efeitos das decisões de mérito nas ações diretas.